feche os olhos por um momento. Volte para uma época da sua vida em que algo que você desejava com todas as suas forças deu espetacularmente errado. Pode ter sido aquele emprego dos sonhos que escapou por entre os dedos, um relacionamento que parecia perfeito e terminou de forma abrupta, ou um projeto pessoal no qual você investiu sua alma, apenas para vê-lo desmoronar. Lembre-se da sensação. O nó na garganta, o peso no peito, a confusão na mente. Naquele momento, o mundo parecia ter perdido a cor. Parecia o fim. Uma falha definitiva, um veredito sobre o seu valor ou sobre o seu destino. Agora, respire fundo. E se eu te dissesse que esse exato momento de dor, essa porta que se fechou com um estrondo, foi, na verdade, um dos maiores presentes que a vida poderia ter te dado? Parece contraintuitivo, talvez até um pouco cruel de se ouvir quando a ferida ainda está aberta. Mas a sabedoria, muitas vezes, não reside no que acontece conosco, mas na perspectiva que escolhemos adotar sobre o que acontece. O estoicismo nos ensina que não controlamos os eventos externos, mas temos poder absoluto sobre como os interpretamos. E é nessa interpretação que reside a chave para transformar o veneno em remédio. Ao longo da nossa conversa de hoje, vamos mergulhar fundo nessa ideia. Vamos desconstruir a nossa relação com o fracasso, com a rejeição e com os desvios de rota. Vamos explorar como as maiores dores podem se tornar nossas maiores fontes de força, e como aquilo que um dia chamamos de fim do mundo pode, com o tempo, revelar-se o início do nosso verdadeiro caminho. Esta não é uma jornada sobre otimismo cego, mas sobre uma resiliência profunda e uma sabedoria forjada no fogo. Está pronto para olhar para suas cicatrizes não como marcas de derrota, mas como um mapa para sua versão mais forte. Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com as reviravoltas da vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. A dor da decepção e a ilusão do controle. Sabe, a raiz de grande parte do nosso sofrimento não está no evento em si, mas na distância entre o que esperávamos e o que realmente aconteceu. Nós somos arquitetos de futuros imaginários. Desenhamos plantas detalhadas de como nossa carreira deve progredir, de como nossos relacionamentos devem florescer, de como nossa vida deve se parecer aos 30, 40, 50 anos. Investimos energia, tempo e emoção nessas construções mentais. E quando a realidade, com sua força imprevisível, derruba uma parede ou desvia o curso de um rio que planejamos, a dor que sentimos é a dor da perda de um sonho, a dor da nossa impotência perante o universo. Eu me lembro de ter planejado meticulosamente uma mudança de carreira. Pesquisei por meses, fiz cursos, preparei meu currículo, visualizei cada passo. Eu tinha certeza de que aquele era o caminho. Quando a oportunidade final não se concretizou, o sentimento não foi apenas de decepção. Foi como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. A minha identidade estava tão atrelada àquele plano que, sem ele, eu me senti perdido. O que eu não entendia na época é que eu estava sofrendo não apenas pelo não, mas pela quebra da minha ilusão de controle. Eu acreditava que se fizesse tudo certo, o universo me devia o resultado esperado. Os filósofos estoicos, como Sêneca e Epíteto, falavam exaustivamente sobre a dicotomia do controle. Eles nos lembram, com uma clareza brutal e libertadora, que precisamos distinguir o que está em nosso poder do que não está. Nossas intenções, nossos esforços, nossos valores, nossas reações, isso está sob nosso comando. O resultado final, a opinião dos outros, a economia, os acidentes, as decisões de um recrutador, isso pertence ao domínio do destino, do acaso, do incontrolável. Tentar controlar o incontrolável é a receita garantida para a frustração e a ansiedade. É como tentar segurar a água com as mãos em coxa, ela inevitavelmente escapa. A decepção é o professor que nos aponta essa verdade. Ela chega para dizer, você fez a sua parte, mas a peça final do quebra-cabeça não lhe pertence. Aceitar isso não é se tornar passivo ou desistir. Pelo contrário, é um ato de inteligência estratégica. É parar de gastar energia em batalhas que não podemos vencer e focar toda a nossa força no único campo de batalha onde somos soberanos, nosso mundo interior. Quando algo não dá certo, a primeira lição é essa, um lembrete humilde e poderoso de que somos parte de um jogo muito maior, e que nossa sabedoria não está em ditar as regras, mas em aprender a jogar com as cartas que recebemos da melhor forma possível. Agradecer pelo que não deu certo começa com a aceitação dessa verdade fundamental. O presente escondido na rejeição. A rejeição tem um poder singular de nos atingir no âmago.
Seja de um emprego, de um parceiro ou de um grupo social, ela soa como um veredito pessoal: você não é bom o suficiente. Nosso cérebro, programado para a sobrevivência em tribos, interpreta a rejeição como uma ameaça existencial. Por isso dói tanto. Sentimos como se nosso valor intrínseco tivesse sido pesado, medido e considerado insuficiente. Mas e se a rejeição não for um veredito, mas sim uma informação? E se ela não for uma porta fechada, mas uma bússola nos apontando para outra direção? Pense na rejeição como um guardião silencioso. Muitas vezes, ela nos protege de caminhos que, embora pareçam atraentes na superfície, nos levariam a um lugar de desalinhamento e infelicidade. Aquele emprego que parecia perfeito poderia ter uma cultura tóxica que minaria sua saúde mental. Aquele relacionamento que você tanto queria poderia, a longo prazo, sufocar seu crescimento pessoal e seus sonhos. A rejeição, nesse sentido, não é uma punição, mas uma proteção. É o universo dizendo: eu sei que você quer muito isso agora, mas confie em mim, há algo melhor ou mais adequado para você em outro lugar, um lugar que você ainda não consegue ver. Eu aprendi a ver a rejeição como um filtro. Ela filtra pessoas, lugares e oportunidades que não estão em harmonia com a minha essência ou com o meu caminho. No momento, é impossível ver isso. Só sentimos a dor da exclusão. Mas com o passar do tempo, ao olharmos para trás, muitas vezes conseguimos conectar os pontos. Vemos que se tivéssemos sido aceitos naquela situação, não teríamos encontrado a oportunidade seguinte, que se revelou muito mais gratificante. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações sobre o conceito de que o obstáculo no caminho se torna o caminho. A rejeição é um desses obstáculos. Em vez de vê-la como um muro intransponível, podemos vê-la como um degrau. Ela nos força a reavaliar, a recalibrar, a nos fortalecer. Talvez precisemos desenvolver novas habilidades. Talvez precisemos entender melhor o que realmente queremos, em vez de perseguir o que achamos que deveríamos querer. A rejeição nos convida a um profundo mergulho interior. Ela pergunta: isso que você buscava, era realmente para você? Ou era para satisfazer uma expectativa externa? Agradecer pela rejeição é um ato de profunda maturidade emocional. É reconhecer que nem sempre sabemos o que é melhor para nós. É desenvolver a confiança de que o nosso valor não é determinado pela aceitação dos outros, mas pela nossa capacidade de nos mantermos fiéis a nós mesmos, independentemente das portas que se fecham. A rejeição não diminui quem você é, ela apenas o redireciona para onde você precisa estar. E por essa orientação, ainda que dolorosa, um dia, você será imensamente grato. O fracasso como o grande professor da vida. Vivemos em uma cultura que idolatra o sucesso e estigmatiza o fracasso. Exibimos nossos troféus, nossas conquistas, nossos diplomas. Escondemos nossas tentativas falhas, nossos erros, nossas vulnerabilidades. Criamos uma narrativa linear e ascendente para nossas vidas, como se cada passo devesse ser sempre para frente e para cima. Mas a natureza não funciona assim. Uma árvore não cresce apenas para o céu, suas raízes se aprofundam na escuridão da terra, enfrentando pedras e obstáculos. O crescimento real, tanto na natureza quanto na vida, é um processo complexo, cheio de tentativas e erros. O sucesso, na verdade, é um professor bastante limitado. Na maioria das vezes, ele apenas valida o que já estamos fazendo. Ele nos dá uma dose de dopamina, reforça nosso ego, mas raramente nos ensina algo novo sobre nós mesmos ou sobre o mundo. O fracasso, por outro lado, é um mestre exigente, mas incrivelmente generoso em suas lições. Quando fracassamos, somos forçados a parar. Somos forçados a analisar, a questionar, a desconstruir. O que deu errado? Onde minha premissa estava equivocada? Quais habilidades me faltaram? Que aspecto da minha personalidade contribuiu para este resultado? O fracasso nos ensina, antes de tudo, a humildade. Ele nos lembra que não somos infalíveis, que temos pontos cegos e que sempre há espaço para aprender e crescer. Essa humildade é a porta de entrada para a verdadeira sabedoria. Em segundo lugar, o fracasso constrói a resiliência. Cada vez que caímos e nos levantamos, o músculo da nossa força interior se torna um pouco mais forte. Aprendemos que somos capazes de sobreviver à dor, à vergonha e à decepção. Descobrimos uma força que não sabíamos que possuíamos. Uma pessoa que nunca fracassou é como um navio que nunca enfrentou uma tempestade. Sua estrutura nunca foi verdadeiramente testada. Além disso, o fracasso fomenta a criatividade e a inovação. Quando o caminho planejado se mostra um beco sem saída, somos obrigados a encontrar rotas alternativas.
Somos forçados a pensar fora da caixa, a experimentar novas abordagens, a sermos engenhosos. Muitas das maiores invenções e descobertas da história nasceram de uma série de fracassos que, na verdade, eram apenas experimentos que não produziram o resultado esperado. Thomas Edison teria dito que não fracassou 1000 vezes ao inventar a lâmpada, mas que descobriu 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. É uma mudança de perspectiva que transforma o erro em dado, o fracasso em progresso. Agradecer pelo fracasso é entender que ele não é o oposto do sucesso, mas sim uma parte integral do caminho até ele. É reconhecer que as lições mais valiosas que aprendemos na vida raramente vêm dos dias fáceis. Elas vêm das lutas, dos desafios, dos momentos em que fomos testados até o nosso limite. O fracasso nos esculpe, nos refina, nos torna mais empáticos, mais sábios e, em última análise, mais humanos. Um dia, você olhará para trás e perceberá que os seus maiores fracassos foram, na verdade, os alicerces das suas maiores vitórias. A sabedoria da perspectiva temporal. Nossa percepção da realidade é profundamente influenciada pelo tempo. No epicentro de um evento doloroso, nossa visão é curta e intensa. A emoção domina, a dor parece eterna e a situação parece uma catástrofe insuperável. É como estar no meio de um nevoeiro denso, só conseguimos ver alguns passos à nossa frente, e tudo parece cinzento e ameaçador. A perspectiva temporal é a habilidade de subir uma montanha e olhar para esse mesmo nevoeiro de cima. De lá, vemos que ele ocupa apenas um pequeno vale, que o sol brilha em outros lugares e que o caminho continua do outro lado. Pense em algo que aconteceu há 5 ou 10 anos e que, na época, pareceu o fim do mundo. Uma demissão, o fim de um namoro, uma reprovação em um exame importante. Tente se lembrar da intensidade da dor que você sentiu. Agora, olhe para essa mesma situação com os olhos de hoje. O que você vê? Na maioria das vezes, o que vemos é que aquele evento, por mais doloroso que tenha sido, foi um ponto de virada necessário. A demissão o forçou a encontrar uma carreira que o apaixonava mais. O término o abriu para encontrar um parceiro com quem você tem uma conexão mais profunda. A reprovação o ensinou a estudar de uma maneira mais eficaz ou o fez perceber que você estava no curso errado. Steve Jobs, em seu famoso discurso em Stanford, falou sobre conectar os pontos. Ele disse que é impossível conectar os pontos olhando para frente, você só pode conectá-los olhando para trás. Portanto, você tem que confiar que os pontos de alguma forma se conectarão no seu futuro. O que não deu certo hoje é um desses pontos. Agora, ele parece isolado, aleatório, um erro na matriz da sua vida. Mas, no futuro, ao olhar para trás, você verá exatamente como ele se conecta ao próximo ponto, e ao seguinte, formando o desenho único e complexo da sua jornada. Essa confiança não é fácil de cultivar. Exige fé. Não uma fé religiosa, necessariamente, mas uma fé no processo da vida. Uma fé de que há uma ordem maior nas coisas, mesmo quando o caos parece reinar. Os estoicos chamariam isso de alinhar-se com o Logos, a razão universal que governa o cosmos. É a compreensão de que cada evento, mesmo o mais adverso, tem um propósito dentro do todo. Praticar a perspectiva temporal no presente é um exercício de sabedoria. Quando estiver passando por uma dificuldade, pergunte a si mesmo, daqui a 1 ano, ou 5 anos, como eu olharei para isso? Isso ainda terá a mesma importância, o mesmo poder sobre mim? Essa simples pergunta tem o poder de diminuir o volume da ansiedade e do pânico. Ela nos lembra que isso também vai passar e que, do outro lado da dor, existe uma lição e um novo começo. Agradecer pelo que não deu certo é, em essência, agradecer pela sabedoria que o tempo inevitavelmente revela. É confiar que os pontos, de alguma forma, irão se conectar. Forjando o caráter no fogo da adversidade. Existe uma frase atribuída a Nietzsche que diz: aquilo que não me mata, me fortalece. Embora tenha se tornado um clichê, sua verdade é profunda. A vida confortável, sem desafios e sem atritos, pode parecer desejável, mas ela raramente produz grandeza de caráter. Um mar calmo nunca fez um marinheiro habilidoso. É na tempestade, na luta contra os ventos e as ondas, que a perícia, a coragem e a resiliência são forjadas. A adversidade é o fogo da vida que queima as nossas fraquezas e impurezas, deixando para trás um aço mais forte e temperado. Pense nas qualidades que você mais admira em outras pessoas. Coragem, paciência, compaixão, perseverança, sabedoria. Agora, reflita. Essas virtudes foram desenvolvidas em momentos de facilidade ou de dificuldade. A coragem não pode existir sem o medo. A paciência não pode ser cultivada sem a espera e a frustração.
A compaixão profunda muitas vezes nasce da experiência pessoal com o sofrimento. O que não dá certo em nossas vidas não é um desvio do caminho do desenvolvimento do caráter, é o próprio caminho. Quando enfrentamos um revés, somos confrontados com uma escolha fundamental. Podemos nos tornar vítimas das circunstâncias, nos afundando na amargura, no ressentimento e na autopiedade. Ou podemos ver a situação como um campo de treinamento para nossa alma. Cada obstáculo se torna uma oportunidade para praticar uma virtude. Uma demissão injusta? Uma oportunidade para praticar o perdão e a justiça interior. Uma doença? Uma oportunidade para praticar a paciência e a valorização da vida. Uma traição? Uma oportunidade para praticar o autodomínio e a sabedoria nos relacionamentos. Sêneca, em suas cartas, fala sobre como o homem bom enfrenta a má sorte não como um mal, mas como um exercício. Assim como um soldado treina em tempos de paz para estar pronto para a guerra, nós devemos usar as pequenas e grandes adversidades do dia a dia para treinar nosso caráter. O que não deu certo é o nosso sparring partner. Ele nos testa, nos empurra, revela nossas fraquezas para que possamos trabalhá-las. Sem esses testes, viveríamos em uma ilusão de força, que se despedaçaria ao primeiro sinal real de problema. Agradecer pelo que não deu certo é, portanto, agradecer pelas oportunidades de crescimento que nos foram apresentadas. É reconhecer que a pessoa que você é hoje, mais forte, mais sábia, mais compassiva, foi esculpida não pelos seus sucessos, mas pelas suas lutas. As cicatrizes que você carrega não são sinais de fraqueza, mas testemunhos das batalhas que você sobreviveu. Elas contam a história da sua resiliência. E um dia, você olhará para elas com gratidão, pois entenderá que foi através delas que você se tornou quem deveria ser. O conceito estoico de amor fati, amando o seu destino. Chegamos agora a um dos conceitos mais profundos e transformadores não apenas do estoicismo, mas de toda a filosofia ocidental, amor fati. A tradução literal do latim é amor ao destino. Não se trata de uma mera aceitação ou resignação passiva ao que acontece. É muito mais radical do que isso. Amor fati é a prática de não apenas aceitar, mas amar tudo o que acontece em sua vida, o bom, o mal e o indiferente. É desejar que nada seja diferente. Imagine a liberdade que vem com essa mentalidade. A maioria de nós vive em uma constante guerra com a realidade. Desejamos que o passado tivesse sido diferente, nos preocupamos com um futuro que não podemos controlar e resistimos ao que o presente nos oferece. Essa resistência é a fonte de imenso sofrimento. Amor fati nos convida a depor as armas. A parar de lutar contra o que é. A abraçar cada momento, cada evento, como se o tivéssemos escolhido. Nietzsche, que popularizou o termo, descreveu sua fórmula para a grandeza humana como amor fati, que não se queira nada diferente, nem para frente, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não meramente suportar o que é necessário, menos ainda escondê-lo, mas amá-lo. É um desafio monumental, especialmente quando confrontados com a tragédia ou a dor profunda. Como amar a perda de um ente querido? Como amar uma doença debilitante? A chave está em compreender que não estamos amando o evento em si, em sua forma bruta e dolorosa. Estamos amando a totalidade da vida, o tecido completo da nossa existência, do qual aquele evento faz parte. Estamos amando o fato de que a vida, com todas as suas reviravoltas, nos deu a oportunidade de responder a essa dor com coragem, com dignidade, com amor. Estamos amando a pessoa que nos tornamos ao passar por aquela experiência. Quando algo não dá certo, a resposta padrão é a resistência. Isso não deveria ter acontecido. A resposta do amor fati é, isso aconteceu, e é parte da minha história. Como posso usar isso? O que isso me permite ser ou fazer que eu não poderia antes? Essa mudança de pergunta transforma a tragédia em matéria-prima. O chumbo da dor se torna o ouro da sabedoria. Agradecer pelo que não deu certo é a expressão prática do amor fati. É olhar para aquele emprego perdido, aquele relacionamento terminado, aquele plano frustrado e dizer, obrigado. Você foi um capítulo necessário na minha história. Sem você, eu não seria quem eu sou hoje. Sem você, eu não teria aprendido o que sei. Eu não mudaria nada, pois mudar você seria apagar uma parte essencial de mim mesmo. É a aceitação final, o abraço completo da sua jornada, com todas as suas curvas, seus abismos e suas montanhas. É o caminho para uma paz que não depende das circunstâncias, mas que floresce no coração de quem aprendeu a amar o seu próprio e único destino. A gratidão pela jornada completa. Ao longo da nossa reflexão, viajamos pelo vale da decepção, escalamos a montanha da perspectiva e mergulhamos nas profundezas da filosofia estoica.
Vimos como o que chamamos de errado é, muitas vezes, apenas um redirecionamento, uma lição disfarçada, um teste para o nosso caráter. Vimos que a dor do momento presente pode se transformar na sabedoria do futuro. A vida não é uma linha reta. É um rio sinuoso, com corredeiras, cachoeiras e trechos de calmaria. Tentar forçar o rio a seguir um curso reto e previsível é uma batalha perdida contra a própria natureza. A sabedoria está em aprender a navegar, a ajustar as velas, a remar com força nas corredeiras e a apreciar a paisagem nos momentos de paz. O que não deu certo são as curvas inesperadas do rio. No momento, elas podem parecer assustadoras, podem nos levar a lugares que não planejamos. Mas são essas curvas que tornam a jornada rica, que nos mostram novas paisagens e que, em última análise, nos levam ao oceano. Agradecer pelo que não deu certo não é um exercício de masoquismo ou negação da dor. É um ato de reconhecimento. É reconhecer a beleza e a perfeição imperfeita da sua jornada. É entender que você é a soma de todas as suas experiências, especialmente as difíceis. As portas fechadas o forçaram a encontrar chaves que você não sabia que possuía. As quedas o ensinaram a importância de se levantar. As perdas o ensinaram o verdadeiro valor do que resta. Então, hoje eu te convido a fazer as pazes com o seu passado. Olhe para as suas falhas e rejeições não com vergonha, mas com uma nova reverência. Elas foram suas professoras mais severas e mais eficazes. Elas o prepararam para o momento presente e para o futuro que ainda está por vir. Qual foi a porta fechada na sua vida que hoje, com a sabedoria do tempo, você mais agradece? Compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para navegar em sua própria escuridão. Vamos construir juntos uma comunidade que entende que, às vezes, os maiores nãos que a vida nos dá são, na verdade, os sims mais importantes para nossa alma. Lembre-se, a sua jornada é única, e cada passo, inclusive os que pareceram para trás, foi necessário para te trazer até aqui. E por essa jornada completa, vale a pena ser grato. Até a próxima.